Parte 2. Então, a composição centesimal, a definição é essa, tá? O nome já fala. É análise percentual ou porcentual de substâncias ou um grupo de substâncias, se é porcento, são que constituem 100 gramas de determinado alimento, tá? E a partir disso, a gente pode calcular, determinar, né, o valor nutricional e o valor calórico. Como eu sou química, eu vou ficar só no valor calórico, ok? Vamos dar um exemplo. Leite de vaca. Exemplo, eu acho que esse aqui é real, tá? Mas a maioria dos meus exemplos vão ser hipotéticos, vão ser inventados, completamente inventados. Leite de vaca. Foi feita a análise do leite de vaca e se chegou que 87,25 gramas são água. Então, esse valor aqui também pode ser chamado de umidade, tá? É água total. Mais para frente a gente vai ver o que é água livre e água ligada. A umidade é água total, tá bom? Lipídios, 3,80 gramas. Proteínas, 3,50 gramas. Carboidratos, 4,80 gramas. Cinzas, 0,65 gramas. Tá? Isso aqui está dado em grama. Isso aqui é a composição centesimal? Ué, centesimal em 100 gramas. Vamos verificar. Pegue a sua calculadora ou pegue o seu lápis e faça essa soma. Olha que coisa mais graciosa. Somando aqui, deu 100 gramas. Então, isso aqui poderia ter sido dado em porcentagem, tá? Se tivesse sido dado em porcentagem, o que significa que eu tenho 87,25% de água? Significa que porcento a cada 100 gramas do alimento, quanto é água? Isso aqui, 87,25 gramas é água, tá? Isso aqui é a nossa relação, tá? Então, se a gente vai calcular, é a partir dessa relação que calcularemos, tá bom? Que mais? Seguindo esse exemplo aqui, tá, gente? Qual o valor calórico? Então, calórico em quilocalorias de 100 gramas desse alimento. Vou limpar a tela, descartar e vamos voltar aqui. Vamos precisar daqueles valores. Então, a primeira coisa, aqui já está em grama. Só para conferir, a gente somou. Realmente deu 100 gramas, 00 gramas. Então, se lá quer saber 100 gramas do alimento, beleza, estamos aqui, vamos fazer direto. Água tem valor calórico? Não. Tem 0 quilocalorias por grama. Então, aqui, se eu multiplicar 87,25 vezes 0, 0, tá? Lipídios. Cada grama de lipídio tem 9 quilocalorias por grama, tá? Cada grama tem 9 quilocalorias. Se eu tenho, pode usar a calculadora, tá? 3,80 gramas, isso, 3,80 gramas vezes 9, temos em 100 gramas aqui, 34,2 quilocalorias relacionadas aos lipídios. Proteínas, 3,5, então, vezes 4 quilocalorias por grama. 3,5 vezes 4, 14 quilocalorias. Tá? Não precisa ficar colocando aqui as unidades, mas é só para lembrar que é em quilocalorias. Tá? Carboidratos, também tem 4 quilocalorias a cada grama. Como temos 4,8 gramas de carboidrato, isso vezes 4, chegamos a 19,2 quilocalorias. Cinzas, que são os minerais, tá? Ou a parte inorgânica, são todos nomes, ou sais, tá? Que podem ser dados para cá, não fornecem energia. Então, tem 0 quilocalorias por grama. 0, 0, 0, tá bom? Somando isso aqui, então a minha relação vai ser 100 gramas desse alimento, soma 0 mais 34,2 mais 14 mais 19,2 mais 0 deu 67,4. Tá? Então, a pergunta, que eu deixei espaço na outra, eu rabisquei aqui, que beleza, é 100 gramas desse leite de vaca tem quantas quilocalorias? 67,4. Gente, não esquece de colocar a unidade. É 67,4 o quê? Reais? Quilos? Gramas? ml? Não, quilocalorias. O K é minúsculo, tá bom? Esse é meu K minúsculo.
Então, a resposta deste exercício é 100 gramas desse alimento tem 67,40 quilocalorias. Beleza? Alguma dúvida? Se uma pessoa consumir uma xícara deste leite, daquele leite lá, e essa xícara tiver 250 gramas de leite, quantas quilocalorias ela vai estar consumindo? Regra de 3. Então, volta aqui. A relação que a gente teve, anota. Cada 100 gramas teve 67,4 quilocalorias. Então, ó, cada 100 gramas do alimento foi calculado, essa aqui é a relação, 67,4 quilocalorias. O que a gente vai montar aqui? Uma regra de 3. Beleza? Gente, é simples, mas tem alguns cuidados. Numa regra de 3, a gente sempre vai ter duas linhas. A primeira linha, que está aqui, é a linha que a gente conhece, tá? Uma relação conhecida. E no caso, foi conhecida a partir daquela parte do exercício. 100 gramas do leite, tá? Posso pôr até aqui, daquele leite tem 67,4 calorias. A segunda linha vai ser o que a gente quer descobrir. Nossa, ó, ficou ótimo aqui. O que quer descobrir. Ou seja, a incógnita. Ou seja, nosso X, tá? O que ele quer saber, ó? Quantas calorias? Opa, então tá aqui nosso X. Grama, caloria. O que eu quero saber? Caloria? Então, meu X vai embaixo de quilocalorias. Então, minha resposta vai ser em quilocalorias. Bom? Então, se 100 gramas de leite tem 67,4 quilocalorias, quantas calorias teremos em 250 gramas do leite? Tá? Esse é outro cuidado. Então, são duas linhas. A linha de cima é uma relação conhecida. A linha de baixo, a gente tem que prestar atenção. Unidade igual embaixo de unidade igual. O X, onde a gente quer descobrir. Então, nesse caso, queremos descobrir as calorias. Então, nosso X está embaixo de calorias. Como que eu resolvo uma regra de 3? A regra de 3 é uma relação diretamente proporcional. Tá? Então, se você quer fazer isso aqui de cabeça, putz, ó, 250 é 2,5 vezes mais. Pega isso aqui e multiplica por 2,5. Posso fazer de cabeça? Manda bala. Tá bom? Mas se você for montar, se não quiser ter dúvida, você vai resolver dessa forma. Vai resolver cruzado. Então, 100 vezes x vai ser igual a 250 vezes 67,4. Passo a passo. 100x vai ser igual a 250 vezes 67,4. 16.850. Passo dividindo, tá? Que tá multiplicando, passo dividindo. Eu não quero saber o valor de 100x, eu quero saber só 1x. Então, se 100x é isso aqui, se eu passar dividindo, vamos chegar a x igual 168,5. O quê? Quilocalorias, tá? Então, por favor, não esquecer a unidade. Tudo bem? Feitinho? Bonitinho? Aí, o que mais que dá para fazer? Cara, dá para montar a mesma regra de 3, tá? Mas descobrir uma outra coisa. Então, ó, usando o mesmo exercício. Qual que é a relação que a gente tinha? Que 100 gramas do leite correspondem a 67,4 quilocalorias. Beleza? Essa é a nossa primeira linha. Qual é a massa? Opa, massa em grama. Então, qual é a massa desse leite que deve ser ingerida? Cara, eu inventei uma pergunta aleatória, tá? Visando o consumo de 500 quilocalorias. Então, aqui, quem é nosso X? A massa. Então, qual é a massa, então em gramas de leite, que deve ser consumida para que se ingira 500 quilocalorias? Então, nosso X está aqui. Multiplicando cruzado, vamos lá. 67,4x vai ser igual a 100 vezes 500. X vai ser igual a 100 vezes 500, só para fazer uma conta só, tá? Passa dividindo, 67,4. Nosso X vai ser 100 vezes 500 dividido por 67,4, aproximadamente
741, aproximadamente, tá? O quê? X gramas de leite. Então, se você pesar, né? 741 gramas desse leite, vai ter aproximadamente 500 calorias. Belezinha? O que tem que prestar atenção aqui? Então, volta. Tem que lembrar, né? Os valores calóricos. Então, isso aqui, ó, decorebs. Água, 0. Cinzas, 0. Proteínas e carboidratos, 4 quilocaloria cada grama. E lipídios, que são os óleos e as gorduras, são mais calóricos, 9 quilocalorias por grama. Tá bom? Então, esses valores. A gente multiplica, soma tudo, chega no valor calórico e aqui temos a relação. Então, neste caso, como isso aqui somou 100, a relação é a cada 100 gramas do alimento, temos isso aqui de quilocalorias. A partir desse valor, a gente consegue determinar, numa quantidade maior daquele alimento, qual o valor calórico, ou a partir do valor calórico, quanto que corresponde à massa daquele alimento. Beleza? O que tem de novo aqui? Gente, nada, tá? Nada, são só os valores calóricos de cada componente do alimento. Um outro exemplo. Ixi, cortou ali. Isso aqui foi inventado, isso aqui é completamente inventado. Na análise bromatológica de uma amostra de chocolate inventado, tá? Chegou aos seus valores, faltou um S aqui, apresentados abaixo. Ué, só inteligente enxerga, hein? Qual é o valor calórico? Então, ó, nossa pergunta aqui, valor calórico. Nosso X vai estar onde? Em quilocalorias. De um pedaço de 25 gramas desse chocolate. Aqui tá a nossa incógnita. Beleza? Já veio a resposta aqui, beleza. Esquece a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui a composição. Água, cinzas, lipídios, proteínas e carboidratos. De novo, ó, tá dado em grama. Então, não tá dado por cento. Então, presta atenção quando não tá dado por cento. Primeira coisa que a gente vai fazer. Água. Pode fazer em outra ordem, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Água não tem quilocaloria. Então, deu 0. Cinzas não tem quilocaloria. Então, deu 0. Lipídios, cada grama tem 9. Então, 15 vezes 9, 135. Proteínas, cada grama tem 4. Carboidratos, cada grama tem 4. Então, 10 vezes 4, 40. 15 vezes 4, sim, eu fiz na calculadora, 60. Soma isso aqui. 100, 235 watt, quilocalorias. Opa, cheguei numa relação. Presta atenção agora. Se aqui não está dado em porcento, então vamos prestar atenção e somar essa massa. Ó, 10, vamos lá, 15 com 15, 30, 40, 50. Aqui está dando o quê? 50 gramas desse alimento, desse chocolate, tem 235 calorias, tá? Geralmente é dado em porcentagem, mas fica de olho, não vai tão na lógica, não vai tão na certeza que seja dado em porcentagem se aqui está em gramas. Então, nesse caso, a nossa relação é essa. Tá? Se eu quero saber qual é o valor calórico, então vamos montar aqui a regra de 3. Eu sei que cada 50 gramas do chocolate tem 235 quilocalorias, beleza? Qual é o valor calórico? Então, quilocalorias, qual é o valor calórico presente em 25 gramas desse chocolate? Essa é de boa. Aqui na metade? Aqui a metade também. Beleza, divide por 2. Ou então, vamos lá. 50x é 25 vezes 235. Passa dividido por 50, beleza? É a mesma coisa, tá bom? Então, 235 dividido por 2. Resposta, 117,5. Isso aqui é a resposta completa? Não, falta a unidade. Se ele quer saber o valor calórico, então nosso X estava embaixo de quilocalorias, 117,5 quilocalorias. Essa é a resposta completa. Belezinha? Este daqui, gente, esse aqui é fofo. Já coloquei em provas. Não era para causar confusão, mas acabou causando. Por quê? Porque esse aqui você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. E só, cara, só um pouco mais de atenção. Então, ó. Análises bromatológicas de uma amostra de milho verde enlatado e drenado, tá, seco, apresentaram... Seco não, é sem água, tá? Não é que ele foi desidratado, não. Apresentaram os seguintes resultados. Umidade, água.
proteínas, beleza. Lipídios, ou lipídeos, cinzas, que são sais. Qual o valor calórico? Então, de novo, o X é quilocalorias de uma porção de 130 gramas deste milho. Então, presta atenção, presta atenção. Aqui está dado em porcentagem. Porcentagem significa que, por exemplo, a umidade. Significa que eu tenho 76,2 o quê? Gramas de água, no caso, por cento. Por 100 gramas, no caso aí do milho. Tá bom? Então, se aqui está dado em porcentagem, quando eu somar todas as quantidades aqui das substâncias diferentes, tem que dar 100, beleza? Se vocês assistirem lá o primeiro vídeo, quais são os principais componentes do alimento? Umidade, no caso a água, que está aqui. Então, 76,2%. Proteínas, que no caso aqui, 3,2%. Lipídios, neste caso, 2,4%. Cinzas, ou sais, nesse caso, 1,1%. Opa, tem mais um. Umidade, proteína, lipídios, cinzas e carboidratos. Análise de umidade, feita em estufa. Análise de proteína, determinada pelo método de Kildall. Análise de lipídio, pelo método padrão de Soxhlet. Análise de cinzas ou de sais em mufla a 550 graus. E os carboidratos? Os carboidratos pela diferença. Então, isso aqui eu vou ter que calcular. Se no total isso aqui tem que dar 100%, quanto que eu já tenho aqui? Vamos somar. 76,2 mais 3,2 mais 2,4 mais 1,1. Essa soma está dando 82,9%. Então, se o alimento no total é 100, quanto que eu tenho de carboidrato? Subtrai. 100, isso que é a diferença. 100 menos isso daí deu 17,1%. Tá? Então, se está dado em porcentagem, não esquece que a soma das porcentagens tem que dar 100, tá bom? Então, determinei aqui os carboidratos. Ok, então se está em porcento, vamos supor que eu tenha 100 gramas, no caso aí do milho, nossa relação. Eu gostaria muito de limpar um negocinho aqui, mas eu não sei limpar. Então, eu vou riscar, vai ficar uma porcaria, mas vai lá. Como que a gente vai calcular o valor calórico? Só para não ficar tão ruim. Umidade, 76,2. Supondo, né, que seja 100 gramas, vamos multiplicar por 0. Opa, 0. Proteínas, 3,2. Cada proteína tem 4, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias. Lipídios, 2,4. Lipídios é vezes 9. Cinzas, 1,1 vezes 0. Carboidratos, que a gente calculou aqui, 17,1 vezes 4. Então, neste caso, vamos lá. 3,2 vezes 4. Cara, pode fazer tudo de uma vez só, é o que eu tô fazendo passo a passo. 12,8. 2,4 vezes 9, 21,6. 0, 17,1 vezes 4, 68,4. Deixa eu só conferir um negocinho, 2,4 vezes 9, beleza. Então, vamos somar 12,8 mais 21,6 mais 68,4. Chegamos que 100 gramas desse milho tem, somando aqui, né? 102,8, opa, eu errando aqui, o quê? Quilocalorias. Vamos conferir, cadê meu milho? Gente, rabisquei aqui, aguenta aí. 102,8, ok. Então, aqui a relação, cada 100 gramas de milho, deste milho, tem 102,8 quilocalorias. O que o exercício está perguntando? Está perguntando em 100 gramas? Não, está perguntando em 130 gramas. Então, X quilocalorias. Multiplica cruzado, temos que 100x vai ser 130 vezes 102,8. Então, dividido por 100, some aqui,
102,8 vezes 130 dividido por 100. 133,64. O quê? Quilocalorias. Beleza? Fechou? Dá para fazer? Dá. Muito difícil? Não, só prestar atenção. Só mesmo, tá? Não tem pegadinha nenhuma aqui. É só lembrar que carboidrato é dado pela diferença, na maioria das vezes. Então, se você pegar um exercício que não tiver te dado o carboidrato, opa, vou fazer a subtração, tá? Eu vou deixar uma question para vocês pensarem. Essa daqui é teórica. Quando a gente vai para o laboratório realizar a análise da composição centesimal de algum alimento, é necessário que a amostra que a gente está analisando tenha 100 gramas? Justifique. Para vocês pensarem, mas eu acabo falando. Não é necessário. Porque 100 gramas é uma amostra muito grande. Quanto maior for a amostra, maiores vão ser os gastos, tanto de reagentes necessários, quando a gente usar reagente, quanto de tempo, quanto gasto energético. Então, geralmente se usam amostras menores que isso. Quando vocês forem para o laboratório, vai ter uma análise de umidade e cinzas que vocês vão fazer em uva passa. Geralmente é uva passa, tá? Aí no procedimento vai estar, pese uma amostra de aproximadamente 5 gramas. Você pode pesar 2, cara, não é aproximadamente, mas pesei 2, pesei 5, pesei 7, dá para fazer, você não precisa pesar 100 gramas, tá? O que você tem que fazer depois disso? Transformar em porcentagem. Então, supondo que essa uva passa, essa daqui seja a massa da amostra, a massa inicial da amostra foi 5,0 gramas, a amostra sempre vai estar relacionada com o 100%. Tá bom? Supondo que desses 5 gramas, depois da análise, 3 gramas foram de água. Então, a massa da umidade ou da água foi 3, vai estar relacionado a quantos por cento? Tá? Então, não esquece de fazer isso aqui no final. Tá? Então, ó, eu acho que eu vou confundir vocês, mas vai lá. Se minha amostra tinha 5 gramas e desses 5 gramas, 3,0 gramas é água, eu posso falar que eu tenho 3% de água? Gente, não, né? Então, se 5 gramas é 100%, 3 gramas é X. Multiplicando cruzado, 5x, 3 vezes 100. X vai ser 3 vezes 100 dividido por 5, que vai dar 60%. Tá? Então, nesse caso, 60% de umidade. O que significa? Se eu tivesse 100 gramas dessa uva passa, quanto seria de umidade? Se eu tivesse 100 gramas, 60 gramas seria de água. Tá? Então, não necessariamente... Cara, a gente nunca vai fazer uma amostra tão grande, tá? 100 gramas. Eu posso fazer amostras menores, devo fazer amostras menores, e não esquecer de calcular o teor ou a porcentagem no final. Então, por isso que é muito importante anotar a massa inicial da amostra. Belezinha? Fechou!